Meu Deus, como isso pode estar acontecendo agora? David Wellington gritava ao telefone, sua voz ecoando pelos corredores do 45º andar da Wellington Industries. O CEO milionário caminhava de um lado para outro em seu escritório de vidro, observando através das enormes janelas enquanto a delegação chinesa saía dos 3 carros pretos estacionados na entrada do prédio. O tradutor oficial havia acabado de cancelar em cima da hora uma emergência familiar que não podia esperar. Em 15 minutos, executivos da maior empresa de tecnologia da China estariam sentados na sala de conferências para finalizar um contrato de $200 milhões. 200 milhões que dependiam inteiramente de uma comunicação perfeita. Senhor Wellington, tentei todos os tradutores da cidade, disse Rebecca, sua assistente executiva, ainda com o telefone colado na orelha. Ninguém está disponível para uma reunião dessa magnitude em cima da hora. David afrouxou sua gravata italiana, sentindo o suor se formar em sua testa. 20 anos construindo a Wellington Industries e tudo poderia desmoronar por causa de uma barreira linguística. Os chineses eram conhecidos por seus protocolos rígidos de comunicação. Jamais tolerariam uma reunião conduzida através de aplicativos de tradução ou gestos improvisados. Foi então que uma voz suave, quase sussurrada, ecoou do canto da sala. Com licença, Sr. Wellington, mas eu falo mandarim fluentemente. Todos os olhares se voltaram para Jasmine Parker, de 28 anos, que havia pausado sua rotina de limpeza para escutar a conversa. Ela segurava um pano de limpeza nas mãos e vestia o uniforme azul marinho padrão da equipe de manutenção. Jasmine trabalhava nos andares executivos há 3 anos, sempre discreta, sempre eficiente, sempre invisível para a maioria das pessoas importantes que circulavam por ali. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Rebecca foi a primeira a reagir, soltando uma risada nervosa. Jasmine, isso não é brincadeira. Estamos falando de um negócio internacional de vários milhões de dólares. David a estudou por um momento, como se a visse pela primeira vez. Você fala mandarim? Perguntou, sua voz carregada de ceticismo e um toque de desespero. Mandarim, cantonês e um pouco de taiwanês, Jasmine respondeu calmamente, encontrando seu olhar sem hesitar. Estudei linguística oriental na Universidade Howard antes de começar a trabalhar aqui. Jasmine tinha 28 anos e nunca havia imaginado que 3 anos limpando esses escritórios executivos a prepararia para um momento como este. Mas todo esse tempo, enquanto passava pano nas mesas de conferência, ela havia escutado cada conversa, absorvido cada estratégia, observado cada movimento que esses executivos faziam, especialmente Rebecca. A expressão de Rebecca mudou rapidamente de divertimento para a irritação. David, você não pode estar falando sério. Uma faxineira conduzindo a reunião mais importante do ano? Mas David estava desesperado. Havia algo na postura de Jasmine, na confiança silenciosa em sua voz que o fez hesitar. Prove, disse abruptamente. Diga algo em mandarim. Jasmine respirou fundo e começou a falar em mandarim perfeito, sua pronúncia impecável ecoando pela sala. Vemen hn hong sin sin xian zai jian daonin, vemen du shan vemen de ezu hui dai lai li de giego. David ficou sem palavras. Mesmo não entendendo uma palavra, ele podia sentir a fluência natural, a confiança e a autoridade em sua voz. O que você disse? Perguntou, ainda processando o que acabará de ouvir. Que é uma honra conhecê-los aqui e esperamos que nossa cooperação traga resultados mutuamente benéficos, Jasmine traduziu. É uma saudação comercial padrão muito respeitosa na cultura chinesa. Rebecca cruzou os braços, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. David, pense nisso. O que os chineses vão achar quando virem que você trouxe uma faxineira para uma reunião executiva? Naquele momento, uma lembrança atravessou a mente de Jasmine como um raio. 6 meses atrás, ela havia encontrado Rebecca no banheiro executivo chorando ao telefone, falando com alguém sobre aquela garota negra que fica rondando as reuniões importantes. Na época, Jasmine havia fingido não ouvir, mas se lembrará de cada palavra. Por um momento que pareceu uma eternidade, David observou Jasmine. Havia algo em seus olhos, uma inteligência profunda, uma dignidade silenciosa que contrastava fortemente com a maneira como todos a tratavam diariamente. Por 3 anos, ela havia limpado essas salas, escutado essas conversas, absorvido mais sobre o funcionamento da empresa do que muitos executivos. Você tem 20 minutos para se arrumar, David finalmente disse, ignorando o olhar chocado de Rebecca. Vista algo apropriado e me encontre na sala de conferências. Enquanto Jasmine saía rapidamente para se preparar, Rebecca sussurrou furiosa: você perdeu completamente a cabeça. Quando isso der errado, será o fim da sua carreira.
Mas David não estava escutando. Pela primeira vez em anos, ele estava prestes a descobrir que as pessoas mais valiosas às vezes são aquelas que passam despercebidas bem debaixo do nosso nariz. O que nenhum deles sabia era que Jasmine vinha se preparando para esse momento há mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. E Rebecca, com toda sua arrogância e preconceito mal disfarçado, estava prestes a descobrir que subestimar alguém baseado em aparências pode ser o maior erro que uma pessoa pode cometer. 20 minutos depois, quando Jasmine voltou à sala de conferências, o silêncio foi imediato e desconfortável. Ela havia trocado o uniforme por um conjunto preto emprestado da recepcionista. Simples, mas apropriado. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, e ela carregava um bloco de notas como qualquer outro executivo. Meu Deus, murmurou Thomas, o diretor financeiro, não tentando esconder sua surpresa. É realmente a mesma pessoa. Rebecca não se incomodou em baixar a voz quando sussurrou para a assistente: você pode colocar uma joia em um pedaço de carvão, mas por dentro ainda é carvão. A delegação chinesa havia chegado pontualmente. 5 executivos impecavelmente vestidos esperavam na elegante sala de vidro, conversando entre si em mandarim enquanto admiravam a vista de Manhattan. David fez as apresentações formais, deliberadamente omitindo o título atual de Jasmine. Esta é Jasmine Parker, nossa especialista em relações internacionais para o mercado asiático, disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. O líder da delegação, Sr. Shen, cumprimentou Jasmine com uma reverência respeitosa. Quando ela respondeu em mandarim perfeito, agradecendo pela honra de conhecê-los e elogiando sua pontualidade, uma virtude altamente valorizada na cultura chinesa, seus olhos se iluminaram com surpresa genuína e aprovação. Pelos primeiros 15 minutos, Jasmine traduziu cada nuance com precisão cirúrgica. Não apenas as palavras, mas os tons culturais, as implicações diplomáticas, até mesmo pequenas piadas que fizeram os chineses rirem genuinamente. A reunião fluía com uma naturalidade que ninguém havia esperado. Foi quando Rebecca decidiu intervir. Jasmine, ela interrompeu com um sorriso venenoso. Talvez devêssemos explicar aos nossos convidados seu percurso único na empresa. David lhe lançou um olhar de advertência, mas Rebecca continuou: é apenas tão inspirador ver alguém se reinventando assim, subindo na vida, por assim dizer. O tom condescendente era inconfundível. Jasmine sentiu o peso familiar da humilhação, aquela sensação que conhecia desde os 18 anos quando teve que abandonar a Universidade Howard no meio do 3º ano porque sua mãe diabética havia perdido o emprego e precisava de alguém para cuidar dela e pagar as contas médicas. A vida nos ensina que oportunidades podem vir de maneiras inesperadas. Jasmine respondeu calmamente, mantendo sua dignidade intacta enquanto o Sr. Shen observava a troca com crescente confusão. Mas realmente, quem imaginaria que alguém que estava limpando essas mesmas salas há 3 anos estaria sentada nesta mesa hoje? Rebecca fez uma pausa para deixar a informação afundar para os chineses. Isso realmente demonstra como nossa empresa valoriza a diversidade em todas as suas formas. O silêncio que se seguiu foi devastador. Jasmine viu a expressão do Sr. Shen mudar sutilmente. Não exatamente desprezo, mas uma surpresa desconfortável que fez seu estômago se contrair. Na cultura chinesa, hierarquias profissionais eram levadas muito a sério. David rapidamente interveio: o que Rebecca quis dizer é que valorizamos o talento onde quer que o encontremos. Mas o estrago estava feito. Pelos próximos 15 minutos, Jasmine sentiu os olhares dos executivos chineses mudarem. Eles ainda eram educados, ainda traduziam quando necessário, mas a facilidade havia se perdido. Ela havia se tornado uma curiosidade, não uma profissional. Foi nesse momento que algo dentro dela se cristalizou. Por 3 anos, ela havia limpado essas salas enquanto executivos discutiam estratégias, fechavam negócios e tomavam decisões que moviam milhões. Ela havia absorvido cada palavra, cada tática, cada erro que eles cometiam, especialmente os erros de Rebecca. Como a vez que Rebecca mentiu sobre números de vendas trimestrais para impressionar um cliente, ou quando ela levou crédito por um projeto que foi inteiramente desenvolvido por um subordinado que foi demitido depois por razões orçamentárias, ou quando ela usou informações confidenciais para suas próprias negociações pessoais. Jasmine havia visto tudo, ouvido tudo, e mais importante, havia guardado tudo. A reunião terminou com um acordo preliminar hesitante. Os chineses prometeram considerar cuidadosamente a proposta código diplomático para talvez, se não encontrarmos algo melhor. Quando a delegação saiu, Rebecca não conseguiu esconder sua satisfação. Bem, isso foi interessante, disse, arrumando seus papéis com movimentos exagerados. Talvez da próxima vez devêssemos ser mais transparentes sobre as qualificações da nossa equipe desde o início.
David estava visivelmente furioso, mas antes que pudesse responder, Jasmine se levantou calmamente. Rebecca, disse, sua voz suave mas carregada de uma nova autoridade. O Sr. Shen mencionou algo interessante antes de ir embora. Rebecca ergueu uma sobrancelha. Ah, é? O quê? Ele disse que ficou impressionado com minha fluência, mas confuso com as dinâmicas hierárquicas da reunião. Jasmine fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar. Perguntou se eu poderia ligar para ele mais tarde para esclarecer alguns aspectos culturais da nossa apresentação. A expressão de Rebecca mudou sutilmente. Que aspectos? Principalmente porque a pessoa responsável pela tradução não foi apresentada como a negociadora principal, considerando que na cultura deles, quem fala o idioma automaticamente assume a posição de autoridade. Jasmine sorriu suavemente. Ele disse que gostaria de entender melhor nossa estrutura organizacional antes de tomar uma decisão final. O rosto de Rebecca empalideceu ligeiramente enquanto processava as implicações. Por 3 anos, Jasmine havia sido invisível. Mas a invisibilidade, ela estava prestes a descobrir, pode ser a arma mais poderosa de todas, especialmente quando você esteve observando, aprendendo e se preparando para o momento certo de sair das sombras. O que Rebecca não sabia era que cada insulto, cada humilhação, cada tentativa de sabotagem estava apenas alimentando algo muito mais perigoso que simples ressentimento. Estava criando uma estrategista que conhecia cada fraqueza, cada segredo, cada mentira que circulava por aqueles corredores de poder. 2 horas após a reunião desastrosa, Jasmine estava de volta ao seu uniforme azul marinho, empurrando seu carrinho pelos corredores executivos. Mas desta vez, cada movimento era calculado. Por 3 anos, ela havia mentalmente mapeado cada conversa importante, cada segredo sussurrado, cada documento deixado descuidadamente sobre mesas, especialmente os de Rebecca. Olhem quem voltou para onde pertence. Rebecca comentou alto o suficiente para todos os executivos no corredor ouvirem enquanto conversava com Jennifer da contabilidade. Após aquela farsa patética de hoje, pelo menos sabemos onde todos realmente pertencem. Jasmine continuou limpando, mas suas mãos se moviam automaticamente enquanto sua mente registrava cada palavra. Rebecca não fazia ideia de que durante esses 3 anos, enquanto limpava seu escritório, Jasmine havia visto e-mails pessoais deixados abertos, conversas telefônicas sobre manipulação de contratos e, mais importante, aqueles documentos que Rebecca escondia na gaveta inferior. Documentos sobre competição desleal contra empresas menores. Sabe o que mais me incomoda? Rebecca continuou, claramente se exibindo para Jennifer. David realmente achou que uma faxineira poderia salvar um negócio de $200 milhões, como se 3 anos limpando banheiros a qualificasse para sentar à mesa com executivos de verdade. Foi nesse momento que o telefone de Jasmine vibrou discretamente. Uma mensagem de um número desconhecido, mas em caracteres chineses que ela reconheceu imediatamente. Era do Sr. Shen. Senhorita Parker, gostaria de falar com você privadamente sobre nossa empresa e suas oportunidades futuras. Poderíamos nos encontrar amanhã às 10 horas no Café Mandarim, na 42 Nada Street? Tenho uma proposta que pode interessá-la. O coração de Jasmine disparou. Isso não era apenas sobre tradução. Era sobre muito mais. Durante a reunião, ela havia percebido que o Sr. Shen estava avaliando não apenas sua fluência linguística, mas sua perspicácia comercial, sua postura, sua dignidade sob pressão. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Brooklyn, Jasmine abriu um arquivo em seu computador que vinha construindo há 2 anos. Não era paranoia, era preparação. Toda empresa tem seus segredos sujos, e 3 anos invisível pelos corredores do poder lhe haviam dado acesso a informações que poderiam abalar fundações. O arquivo intitulado Irregularidades da Wellington Industries continha 63 páginas de evidências meticulosamente coletadas e e-mails impressos que Rebecca pensava ter deletado, registros de chamadas gravados pelo sistema de segurança quando ela trabalhava nos fins de semana, e mais importante, fotos de documentos comprovando como Rebecca havia deliberadamente sabotado 3 contratos com empresas dirigidas por pessoas negras nos últimos 18 meses. Jasmine havia visto Rebecca mentir para clientes, levar crédito por projetos desenvolvidos por outros, e mais importante, usar sua posição para bloquear promoções de funcionários que ela considerava inadequados para a imagem da empresa. No dia seguinte, às 10 horas em ponto, Jasmine chegou ao Café Mandarim, vestindo um conjunto simples mas elegante que havia comprado com suas primeiras economias da faculdade. O Sr. Shen já estava esperando, acompanhado de uma mulher elegante que se apresentou como Lisa Wong, vice-presidente de desenvolvimento internacional do grupo. Senhorita Parker, o Sr. Shen começou em inglês, mas depois mudou naturalmente para o mandarim. Ontem observei não apenas sua fluência linguística,
Mas algo muito mais valioso: sua compostura sob pressão indevida. Lisa se inclinou para a frente. Nossa empresa está expandindo operações na América do Norte. Precisamos de alguém que entenda tanto a cultura chinesa quanto a dinâmica comercial americana. Alguém que tenha observado como os negócios realmente funcionam por dentro. E alguém, o Sr. Shen acrescentou com um sorriso conhecedor, que tenha a dignidade de não se curvar a pessoas pequenas em grandes posições. Por 2 horas, Jasmine falou fluentemente sobre estratégias de mercado, diferenças culturais em negociações, e especialmente como empresas americanas frequentemente subestimavam a sofisticação dos investidores asiáticos. Ela mencionou sutilmente algumas irregularidades que havia observado em empresas concorrentes, sem citar nomes. Quando Lisa deslizou um cartão de visita pela mesa, Jasmine leu Parker Associates International Consulting, com um salário anual que era 5 vezes o que ela ganhava na Wellington Industries. Considere nossa oferta, disse o Sr. Shen, levantando-se. Mas temos uma condição específica. Gostaríamos que você começasse nos ajudando a investigar certas discrepâncias que descobrimos nos contratos da Wellington Industries. Aparentemente, há evidências de práticas questionáveis que violam regulamentações federais de comércio internacional. Jasmine segurou o cartão com mãos firmes. Por 3 anos, ela havia sido tratada como mobília. Agora, 2 das mentes comerciais mais brilhantes da Ásia estavam lhe oferecendo não apenas um emprego, mas uma aliança estratégica. Há uma reunião de emergência na Wellington Industries amanhã, Lisa disse baixinho. Soubemos que a delegação chinesa apresentou uma queixa formal sobre irregularidades contratuais. Pode valer a pena você comparecer. Naquela noite, Jasmine ligou para sua mãe. Mãe, lembra como você sempre dizia que a paciência é a arma mais poderosa de uma mulher inteligente? Claro, querida. Por quê? Acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Ao desligar o telefone, Jasmine olhou pela janela do apartamento para o horizonte de Manhattan. Amanhã, Rebecca e toda a Wellington Industries descobririam que 3 anos de invisibilidade haviam criado algo muito mais perigoso que uma funcionária ressentida. Haviam forjado uma estrategista que conhecia cada fraqueza, cada mentira, cada segredo daquela empresa. E diferentemente dos executivos que subestimavam pessoas baseado em aparências, Jasmine havia aprendido que a verdadeira força vem de observar, planejar e agir no momento exato em que seus oponentes menos esperam. Na manhã seguinte, a sala de reuniões executiva da Wellington Industries estava fervilhando com tensão palpável. David havia convocado uma reunião de emergência com todo o conselho após receber um relatório oficial da delegação chinesa sobre graves irregularidades contratuais que poderiam resultar em uma investigação federal. Rebecca entrou confiante, seu terno vermelho vibrante e saltos altos ecoando autoridade pelos corredores. Ela havia passado a noite preparando sua defesa, convencida de que poderia jogar toda a culpa na faxineira incompetente que David havia trazido para a reunião. Foi quando a porta se abriu silenciosamente. Jasmine entrou usando um conjunto cinza impecável, não emprestado, mas comprado na noite anterior com o adiantamento que a empresa chinesa lhe havia dado. Ela carregava uma pasta de couro e um laptop, movendo-se com a confiança de alguém que havia finalmente encontrado seu lugar. Desculpe o atraso, Jasmine disse calmamente, tomando assento ao lado de David. Estava finalizando algumas informações importantes para a reunião. O rosto de Rebecca se contorceu em irritação mal disfarçada. Com todo respeito, David, não entendo por que ela está aqui. Esta é uma reunião executiva. Ela está aqui, David respondeu friamente, porque a delegação chinesa especificamente solicitou sua presença para esclarecer as acusações que fizeram. Jasmine abriu seu laptop com movimentos calculados. O Sr. Shen me procurou ontem à tarde com algumas preocupações específicas sobre as práticas contratuais da Wellington Industries. Aparentemente, eles haviam descoberto evidências de manipulação de licitações e sabotagem contra empresas concorrentes. Isso é ridículo, Rebecca explodiu, seu tom subindo uma oitava. Que tipo de evidência uma faxineira poderia ter sobre operações executivas? O sorriso que cruzou o rosto de Jasmine foi suave, mas devastador. O tipo de evidência que você coleta quando é invisível por 3 anos e as pessoas falam na sua frente como se você não existisse. A expressão de Rebecca mudou sutilmente. A primeira faísca de medo real cruzando seus olhos. Jasmine conectou seu laptop ao projetor. A primeira imagem que apareceu foi um e-mail interno de Rebecca para um cliente, datado de 6 meses atrás. Este e-mail enviado à Mills Corporation contém informações confidenciais sobre as propostas da Johnson Company, nossa concorrente direta na época. O silêncio na sala era ensurdecedor. Rebecca tentou interromper, mas Jasmine continuou implacavelmente.
Este segundo documento mostra como Rebecca deliberadamente inflacionou os custos de projetos liderados por funcionários negros e latinos, forçando cancelamentos que ela depois atribuiu à incompetência dos responsáveis. A tela mostrava planilhas com alterações óbvias, e-mails internos e gravações do sistema de segurança. Por 3 anos, Jasmine havia documentado meticulosamente cada irregularidade. Isso é uma armação, Rebecca gritou, pulando em pé. Ela está fabricando evidências para se vingar porque eu expus sua verdadeira posição na empresa. Jasmine permaneceu calmamente sentada. Senhor David, a gravação que vou reproduzir agora foi feita pelo próprio sistema de segurança da empresa há 8 meses. A voz de Rebecca ecoou pelos alto-falantes da sala. Não podemos permitir que esse tipo de gente pense que pertence às salas de reuniões executivas. É uma questão de manter padrões apropriados na empresa. O rosto de Rebecca ficou instantaneamente pálido. Ela se lembrava dessa conversa, uma discussão privada com Thomas sobre manter a empresa livre de elementos inadequados. E isto, Jasmine continuou, exibindo uma nova gravação, é de 2 semanas atrás, quando Rebecca deliberadamente instruiu a recepcionista a perder currículos de candidatos com nomes que soavam muito étnicos. Um dos diretores, Sr. Johnson, um homem negro de 60 anos que estava na empresa há 15 anos, se inclinou para a frente com uma expressão sombria. Rebecca, isso é verdade? Isso está fora de contexto, Rebecca gaguejou, suor começando a formar pequenas gotas em sua testa. Vocês não entendem a pressão que estou sob para manter os padrões da empresa. Padrões da empresa, Jasmine disse suavemente, incluem ética, integridade e conformidade com leis federais antidiscriminação, todas as quais foram sistematicamente violadas nos últimos 18 meses. David se voltou para Rebecca, sua expressão pétrea. Você tem 30 segundos para explicar por que não deveria ser demitida por justa causa e denunciada ao promotor público. Rebecca olhou desesperadamente ao redor da mesa, procurando por um aliado, um rosto simpático. Encontrou apenas olhares de desaprovação e nojo. Vocês estão cometendo um erro terrível, ela sussurrou, sua voz quebrando. Ela é apenas uma faxineira ressentida aqui. Ela, David interrompeu com autoridade, é nossa nova diretora de Relações Internacionais. E você está demitida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rebecca permaneceu em pé, balançando ligeiramente, processando que sua carreira de 15 anos havia terminado em questão de minutos. Suas credenciais de acesso serão revogadas imediatamente, David continuou. A segurança irá escoltá-la para recolher seus pertences pessoais. E Rebecca, ele pausou, considerando a gravidade das evidências apresentadas, encaminharemos tudo para o escritório do promotor federal. Enquanto a segurança escoltava Rebecca para fora, ela lançou um último olhar venenoso para Jasmine. Você pode ter vencido hoje, mas isso não muda o que você realmente é. Jasmine encontrou seu olhar com calma inabalável. Você está certa. Eu sou exatamente o que sempre fui. Alguém que observa, aprende e age no momento certo. A diferença é que agora, finalmente, estou onde sempre pertenci. 3 horas depois, quando a reunião terminou com Jasmine oficialmente nomeada para sua nova posição, David a chamou de lado. Como você conseguiu fazer isso? 3 anos de evidências, gravações, documentos. Jasmine sorriu pela primeira vez em dias. Quando você é tratada como mobília, as pessoas esquecem que a mobília tem olhos e ouvidos. Rebecca subestimou o poder da invisibilidade e superestimou o valor de sua própria arrogância. Naquele momento, enquanto olhava para seu novo escritório com vista para Manhattan, Jasmine percebeu que a melhor vingança não era destruir Rebecca, mas construir algo maior do que ela jamais poderia imaginar. O futuro que a aguardava seria escrito por sua própria mão, e desta vez, ninguém poderia apagar sua assinatura. 6 meses depois. Jasmine Parker sentou-se em seu novo escritório no 38º andar da Wellington Industries, revisando os contratos que havia assinado com empresas asiáticas. Sua mesa de vidro estava coberta com documentos em mandarim, cantonês e inglês, negociações que já haviam rendido $400 milhões em novos contratos para a empresa. Jasmine, a delegação sul-coreana chegou, anunciou Jennifer, que agora trabalhava como sua assistente pessoal. Eles estão ansiosos para conhecer a mulher que triplicou nossos negócios na Ásia em apenas 6 meses. Através da janela, Jasmine podia ver a cidade que uma vez observara apenas como uma faxineira invisível. Agora, como diretora de Relações Internacionais, ela havia se tornado uma das executivas mais respeitadas de Manhattan. Seu salário anual de $300 mil havia permitido que sua mãe recebesse o melhor tratamento para diabetes, e ela havia conseguido completar seu mestrado através de um programa executivo na Universidade Columbia.
A história de Jasmine Parker provou que talento genuíno, dignidade inabalável e preparação silenciosa podem superar qualquer preconceito ou injustiça. Ela transformou 3 anos de invisibilidade na maior vantagem de sua carreira, mostrando que às vezes as pessoas mais poderosas são aquelas que você nem percebe que estão observando, aprendendo e se preparando para brilhar. Rebecca tentou humilhá-la baseada em preconceito e arrogância, mas acabou sendo arquiteta de sua própria destruição. Jasmine ensinou ao mundo corporativo que a verdadeira liderança não vem de títulos ou privilégios, mas da capacidade de ver potencial onde outros veem apenas limitações. No final, o talento e a dignidade sempre encontram seu caminho para o topo, não importa quantos obstáculos sejam colocados em seu caminho.